vou trazer mais um vídeo hoje falando sobre Lean, que é um dos temas que a gente vai estar abordando com uma certa frequência, possivelmente uma intensidade maior aqui no nosso trabalho, que a gente acaba se identificando com esse tema, é muito interessante. Eu tenho trabalhado nos últimos anos em vários projetos, onde eu poderia dizer assim que não há exatamente uma implementação total de Lean, né? Porque a gente precisa entender muitas vezes a diferença entre cultura Lean implementada e utilização de conceitos Lean dentro de uma linha de produção. Então, eu falo isso em relação à implementação total do Lean, que é um processo longo, demorado, cultural, precisa haver uma mudança do pensamento das pessoas e isso não se faz em um mês, 6 meses, o que é o tempo médio de uma consultoria, né? Então, a gente tem trabalhado a aplicação de conceitos da metodologia, da filosofia Lean, porém, consolidar o Lean é muito tempo, é muito mais do que simplesmente um mês, 2 meses de trabalho, tá? Bom, para a gente começar a entender um pouco do Lean, o conceito de Lean ele vem diretamente numa ligação com algo enxuto, né? Algo limpo. Então, quando eu tiver a expressão Lean, eu estou falando de algo muito otimizado, né? Então eu tenho algo enxuto, esbelto, né? O conceito de Lean na tradução direta, né? Ele acaba sendo esbelto. Vou colocar aqui magro, né? É uma forma direta de tradução, sem qualquer tipo de preconceito nem nada. Mas o conceito é esse, tá? É ter um processo esbelto, um processo magro, ou seja, livre de excessos, né? Eu tenho que ter uma produção livre de perdas, de qualquer tipo de dificuldade, onde eu consiga o máximo de eficiência, o máximo de produtividade, tá? Isso seria a tradução direta do conceito de Lean, tá? Bom, para a gente começar a avançar nesse entendimento, eu vou estar colocando aqui uma forma ilustrativa do que seria mais ou menos a ideia desse conceito de Lean, né? Antes de falar um pouco sobre a questão cultural, eu vou trazer esse entendimento a partir dessa representação que eu vou fazer aqui. Como qualquer organização, né, o que se busca? Maximizar, né? Maximizar o valor, né? Quando nós tratamos uma questão relacionada a cliente, né, toda a atividade que eu desenvolver de produção, seja ela voltada a bens ou serviços, eu tenho que pensar que o meu cliente, né, o meu cliente quer saber aquilo que de fato agrega valor ao produto e ele vai pagar por isso, né? Agora, aquilo que não agrega valor ao produto, o cliente não quer pagar. Ou seja, ele quer um produto onde eu produza, eu resolva o problema dele, né? Eu já falei em outros vídeos, quando nós tratamos sobre estrutura de produto, eu já falei naqueles vídeos sobre a otimização da produção, a gente fez uma estrutura de produto, a gente fez uma distribuição de tempos, uma linha do tempo com a entrada das ordens de produção e tal. E dentro daquela estrutura de produto, nós precisamos trabalhar a agregação de valor. O que é agregar valor? Tudo o que for sendo fabricado, sendo produzido, tem que ser com agregação de valor. Ou seja, aquilo que não agrega valor eu tenho que eliminar. Por isso que o meu processo tem que ser esbelto, magro, excelente, né? Ter enxuto, né? E não ter atividades que não venham somar, tá? Bom, nesse conceito de maximizar valor, o que nós temos que buscar dentro do nosso conceito para Lean, né? É trabalhar sempre com busca da perfeição, né? Busca da perfeição, ou seja,
Quando eu busco perfeição, eu estou falando, por exemplo, de melhoria contínua. É uma das atividades que fazem parte do conceito Lean, né? Eu vou estar tornando o meu processo Lean quando eu for constantemente buscar a perfeição. O outro ponto é especificar valor. Especificar valor. O que é isso? É eu trazer para dentro do meu conceito de produção um mapeamento de processo, por exemplo, onde eu consigo identificar o que agrega e o que não agrega valor, né? Então, eu preciso especificar o valor desse meu processo. Quando eu consigo fazer essa especificação, ou antes de fazer a especificação, né, eu posso utilizar o mapeamento, né, do fluxo de valor. Ou seja, quando eu mapeio o meu fluxo de valor, eu consigo identificar e especificar aonde eu tenho agregação de valor e vou buscando fazer algum tipo de atuação sobre essa minha demanda produtiva, que no caso vou ter essa clareza do que é agregar valor e o que não agrega valor, né? Outros dois pontos muito importantes, eu vou colocar inclusive aqui em destaque, né? É trabalhar com fluxo contínuo de produção, fluxo contínuo de produção ou das atividades que eu tiver, né? Eu tenho que buscar essa forma de colocar minha produção em ação, né? Ter um fluxo contínuo, não ter interrupções. Para isso, eu preciso ter um bom balanceamento da minha linha de produção. E claro que eu preciso experimentar o meu processo e ajustar ele, tá? Ou seja, eu vou conseguir ter um fluxo contínuo enquanto eu tiver um pensamento voltado à busca da perfeição. Então eu posso ter algumas dificuldades no início, mas eu vou ajustando o meu processo, vou fazendo com que ele fique muito bem alinhado e no decorrer toda a minha cadeia ou todo o meu sistema de abastecimento, minha cadeia de suprimentos estiver ajustada a isso, num momento assim que eu tenha um just-in time implementado ou algo parecido, pelo menos, né? Eu consigo ter esse fluxo contínuo de produção cada vez mais otimizado. E o último ponto, né, é buscar trabalhar sempre que eu falo, eu até coloquei aqui em destaque, né, mudei o formato da flecha desses dois últimos aqui, para que a gente consiga enxergar uma certa diferença, não que tenham um valor maior do que os outros três pontos, mas que são bem mais relevantes no sentido de que eu vou ter um fluxo contínuo de produção, eu consigo no fluxo contínuo de produção ter um aproveitamento melhor dos meus recursos, né, porque eu não tenho interrupções, ele é contínuo, né? Eu tenho linha de produção, ou pelo menos eu tenho o mínimo de tempo ocioso do meu recurso, né? E o outro ponto importante, sim, que eu até diria que é o que mais pesa no processo todo, é a produção puxada. Eu acabei escrevendo trocada a palavra aqui, mas eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Produção puxada. O que é a produção puxada? É sempre ter uma condição de produzir somente no momento que o cliente pedir e na quantidade que ele precisa, né? Então eu tenho lá a produção puxada pelo meu cliente, ela vai ser produzida, ou a minha fábrica vai produzir, quando o meu cliente solicitar. Isso significa o quê? Eu não vou trabalhar com estoques, né? Sejam eles estoques de matéria-prima ou de produto acabado. Eu vou estar produzindo somente quando foi solicitado. Tecnicamente, eu tenho períodos com pedidos em previsão e pedidos firmes, e isso me dá condições de acionar minha cadeia de suprimentos e trabalhar com uma produção puxada de acordo com a necessidade do meu cliente. Ou seja, quando ele puxar a partir do pedido firmado, tecnicamente eu deveria ter uma produção, uma sequência de pedidos junto aos meus fornecedores, que naquele período que eu tenho a capacidade produtiva, eu recebo matéria-prima e componentes diversos e coloque a produção em ação e eu vá atender no prazo estipulado pelo cliente. Ou seja, eu só vou produzir quando ele acionar a ordem de produção, a ordem de compra, né? E isso
é um efeito que eu devo replicar para a minha cadeia de suprimentos, para que ela me abasteça de materiais e matéria-prima e componentes, para que eu atenda meu cliente no momento que ele precisa, tá? Então, assim, nós temos aqui o objetivo principal é fazer com que o Lean maximize valor. Eu já vou explicar em mais detalhes no próximo vídeo. Para maximizar o valor, eu vou estar buscando perfeição ou melhoria contínua constantemente. Eu preciso especificar o valor daquilo que é do que eu tenho de valor no meu produto a partir de um mapeamento do fluxo de valor. Então, eu vou fazer todo um mapeamento e eu vou conseguir especificar esse valor. Eu tenho que buscar a implementação do fluxo contínuo de produção e me basear numa produção puxada. Ou seja, eu tenho que tentar trabalhar com o mínimo de estoque e fazer com que o meu cliente me dê essa condição também, obviamente, né? Então, o ponto de partida do conceito da filosofia Lean são esses 5 pontos aqui, onde eu tenho uma visão voltada a trabalhar em cima daquilo, apenas aquilo que agrega valor, né? Ou aquilo que eu consiga agregar valor ou maximizar o valor dentro do meu processo produtivo. E essa agregação de valor, ela vem a partir de alguns princípios que nós vamos ver na sequência, que são os 8 desperdícios, tá bem? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta nosso trabalho, que a gente agradece muito, é um incentivo para que a gente continue fazendo mais conteúdo aqui. Professor Cirnei, engenheiro de produção, o canal da engenharia de produção que a gente está desenvolvendo e com uma quantidade muito grande de conteúdo gratuito. Para você que tem dúvidas ou gosta do assunto, estudante de engenharia de produção, possa acompanhar e entender um pouco mais do que a gente vem desenvolvendo dentro desse contexto da engenharia de produção. Um abraço a todos.